Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Estamos aqui desde 1968 estudando como professor os livros seguros e, ao mesmo tempo, como alunos, aprendizes. Todo professor, todo dia ele estuda como aluno. Ele precisa recordar os livros, ele precisa reler as obras, ele precisa se qualificar, ele precisa se enquadrar nas novidades pedagógicas, ele precisa ser muito sério para saber encaminhar as pessoas. Nós não podemos fazer desse planeta uma brincadeira, como nós estamos fazendo, de matar os outros, guerrear. Nós falamos muito em paz e não fazemos nada pela paz, nada, nada. Vejam o nosso Brasil. Nós somos o primeiro em álcool. As pessoas tomam álcool, todos os tipos, desde a propaganda na televisão até as casas. Os jovens. Tem pesquisa mostrando que as moças de 15 anos em São Paulo já tomam mais de 10 garrafinhas de cerveja por semana. Quem toma um copo de vinho por dia já é alcoólatra, claro, porque ninguém precisa do álcool. Deus já colocou o álcool nos alimentos, na beterraba, tudo que nós precisamos, sem precisar nos tornarmos escravos dos prazeres materialistas. Nós já somos o primeiro em álcool, em cocaína. Agora saiu a pesquisa, mais uma vez somos os primeiros do mundo a matar as criaturas. 43 mil pessoas assassinadas por tiro e faca. É muito mais do que nessas guerras que nós estamos vendo. As criaturas não têm água nem esgoto em casa, metade da população. Mais de 30 milhões de jovens não têm acesso a um computador, a um celular. Muitos nunca vão sentar numa cadeira escolar. E você não vê ninguém das religiões preparando os homens e as mulheres para ocuparem os cargos e mudar essa estrutura. Você não vê ninguém com a coragem de Jesus sair procurando espalhar como funcionam as leis, divulgar como funcionam as leis para que as pessoas se corrijam. Se fala muito em paz. E Emmanuel tem uma passagem que ele pergunta: o que você faz pela paz? Você tem que começar a fazer pela paz em você, dentro de você. A paz começa na hora que você levanta da cama. Se você deixa a cama desarrumada, você já está começando a bagunça da vida pela não paz. Se você não cuida do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, se você não ajuda, não cumpre as leis do Estado Democrático de Direito, se você olha os defeitos de todo mundo, você não está fazendo paz nenhuma, você está fazendo guerra. Então nós vamos aqui pegar um texto da nossa querida Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, é a melhor professora hoje das leis de Deus e do Espiritismo. A luta pela conquista da paz. Anelas pela tranquilidade que te faz falta,
no torvelinho mental e emocional em que te encontras. Todo mundo quer paz. Só não sabemos qual o caminho a seguir. Afligido por problemas e perturbações de várias ordem, perdes-te em reflexões doridas, agasalhando o pessimismo e permanecendo desencorajado na luta. A grande maioria das palestras que eu tenho visto nas religiões são um incentivo à não paz. São um incentivo à não paz. Planejas integrar-se ao grupo das pessoas realizadoras? Confiantes, no entanto, debates-te em conflitos intérminos. É aquele indivíduo que é um discutidor, só quer falar, discutir, fazer palestra. Aí traz uma página de um autor que ele nunca leu, mas hoje você copia no computador. Aí você consegue um espaço na televisão e fica famoso. Não conhece nada da vida. Não conhece nada. E nós estamos seguindo essas pessoas. Agora nós vimos um tema, né, sobre o amor. Você, para amar, você tem que estudar Jesus. Você tem que pegar esse programa aqui e estudar durante 30 anos, de 1 a 4 horas por dia. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho, isso é a obra de Deus. Amar é seguir as regras estabelecidas por Deus. Quando alguém te ofender, perdoa. Quando alguém falar alguma coisa que você não gosta, perdoa. Quando alguém não estiver falando com você, busca a reconciliação. Dialoga fraternalmente, com educação. Procura conversar de forma tranquila, respeitando as pessoas contrárias, mas conversar, bater papo, ouvir. Você não vê as pessoas fazendo isso. Você vê as pessoas brigando. E depois querem fazer palestra de paz. Isto é uma afronta à humanidade. Isso é uma afronta às leis de Deus. Alegas que a sorte tem ter sido madrastra cruel, reservando-te de sabores que não cessam? Parece-te que a marcha das outras pessoas é destituída de desafios e que todas elas avançam felizes, sem atropelos nem dores? Corrige a ótica de observação e encara os acontecimentos de maneira correta. Corrija a sua ótica de observação, estudando. E começa a encarar os acontecimentos de maneira correta, de acordo com as leis, de acordo com os ensinos dessas leis que estão aqui em livros seguríssimos. E não nas mãos dessas facções que estão surgindo. De início, consideras que tu próprio tens te recusado a ação edificante, não passando as tuas tentativas de ensaios sem continuidade,
de fuga ao dever, em vez de ânsia de conquista, tudo que se consegue resulta de esforço, de dedicação, de perseverança e de estudo profundo. Tudo que se consegue resulta de esforço. Para você estudar, você tem que se esforçar, é o maior trabalho que você deve ter com você. E você precisa estudar, não tem outro caminho. Não existe, Deus é que criou esse caminho. As aquisições morais muitas vezes são penosas, impondo sacrifícios contínuos. É a porta estreita que Jesus avisou. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade, aí nós temos que estudar a verdade, e a vida. Então, as aquisições morais, que são você seguir as leis de Deus e do Estado democrático de direito, da ciência, todos esses caminhos são criações de Deus. Tudo que se consegue resulta de esforço, de estudo, de dedicação, de perseverança. As aquisições morais muitas vezes são penosas, impondo sacrifícios contínuos que trabalham às imperfeições. Vejam como é que Deus fez, tudo muito bem feito, que trabalham às imperfeições pessoais, liberando o indivíduo das paixões primitivas que lhe constituem impedimentos à ascensão. Então nós estudamos e começamos a nos reformar. Aí nós vamos deixando de lado essas paixões primitivas que atrapalham o nosso progresso. Tem gente que é ciumento, é invejoso, é briguento, é intolerante, fala mal de todo mundo. Olha, são as paixões primitivas que você não soube limpar o seu coração, o vaso da alma. Que você não soube, não está sabendo se autoconhecer e fazer a autolimpeza dentro de você. E colocando no lugar os ensinos seguros. Por isso que isso dá muito trabalho. Não poucas vezes tem sido convidado à mudança de atitude mental e comportamental, através de 1000 mensagens que te têm chegado à razão. Uma página de luz, uma informação espiritual esclarecedora, uma ação de beneficência libertadora, hão constituído recursos de orientação que a vida te vem oferecendo para conduzir-te à paz. Deus coloca tudo à nossa disposição, mas Ele não nos trata como um bibelô. Vai ali, faz isso. Não, Ele quer que nós estudemos, desenvolvemos o raciocínio, a razão, a inteligência, o discernimento, o livre-arbítrio, para sabermos escolher entre o bem e o mal, entre o caminho que vai nos atrasar e o caminho que vai nos levar adiante, para perto dele, perto da perfeição, aonde estaremos todos juntos, segundo Jesus, em torno do bom pastor um dia. Assim, não aguardes facilidade no processo da evolução, que depende de ti, do teu esforço pessoal. Não depende de palestrante, não depende de sermão, não depende de
de nada, de milagres, nem de mensagens mediúnicas soltas. Depende de você pegar os livros seguros e estudar como aluno num colégio de 1 a 4 horas por dia, durante 35, 40 anos, que é o tempo que fica um engenheiro para se tornar engenheiro, um advogado, um médico e assim por diante. Se você contar desde do nascimento até a formatura. Não poucas vezes tem sido convidado à mudança de atitude mental e comportamental, através de 1000 mensagens que te têm chegado à razão. Raramente tens lhes concedido receptividade e, quando tocado por algum desses convites, tu os substituís pelos conteúdos viciosos da tua aclimatação habitual. De tal forma deixaste engolfar pela queixa, pelo desar, que os espaços mentais se encontram preenchidos pelas ideias contraditórias. Você vai agora num congresso e vê as pessoas comprando livro daquelas pessoas que não têm condição de estarem ali para fazer aquelas palestras. Por que não compra os livros seguros? Por que não lê os livros seguros? Eu vi uma palestrante que é muito vazia, mas faz um sucesso danado, né? Comprando de uma facção do espiritismo, que tá desmoralizando o espiritismo, comprando 3 livros e tirando fotografia com ele. Quando todo mundo sabe que é um dissidente, que não gosta do espiritismo. Quando nós temos aqui 200 livros folheados por nós que mostram a seriedade deles. Por que não compra esses aqui e lê? Se você já leu, lê mais 2, 3 vezes, 4 vezes. Muitas vezes, quando você lê uma vez só, você não aprende nem 5%. E nós estamos levando a vida. Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te renovação. Ouve o chamado do Senhor, propondo-te renovação. O que os mandamentos de Moisés, os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, a obra espírita, o que essas obras fazem é nos chamar para estudar, aprender, compreender, entender de forma pedagógica, assimilar pedagogicamente os ensinos, trazendo aqui para dentro, formando aqui a base do reino do Senhor e implementando a nossa reforma íntima. É isso que é renovação. Você vai se renovar em coisa segura. Você vai se renovar de acordo como Deus, o nosso Criador, nos fez e nos criou para isso. Você não vai mais perder tempo com congressos que convidam pessoas que não têm condição de mostrar nada para ninguém. Olha o que diz a nossa irmã e professora, seguríssima, Joana de Anjos. Se anelas realmente pela conquista da paz, ouve o chamado do Senhor, propondo-te renovação. Você só se renova estudando as obras seguras.
Liberta-te. Olha o que ela diz. Liberta-te do entulho mental e carpe esse solo que tem estado ao abandono. Nós estamos cheios de entulhos mentais, esse lixo aqui dentro, e está enchendo a nossa mente, e nós não sabemos o que fazer com esse lixo. Liberta-te do entulho mental e carpe esse solo, limpe esse solo que tem estado ao abandono, nele semeando as diretrizes do amor e da caridade. É o que você vai semear no local. O amor e a caridade. Meus filhos serão conhecidos por muitos se amarem, disse Jesus. Aquele que se alimenta dos meus estudos não anda em trevas. Eu sou a porta, que todos saibam passar por essa porta. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada. Só existe fé raciocinada quando ela é totalmente embasada na lei. Não é em palestrantes, não é em mensagens soltas, é na lei. Fé raciocinada é quando você conhece a lei do trânsito e na hora de tomar uma decisão, você sabe o que a lei quer que você faça. Você pode até não querer fazer, mas você tem que saber o que você quer, o que ela quer que você faça. Isso é a fé raciocinada. Quem tem fé vai sempre respeitar a lei. Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-a no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Alicerçando no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. Enquanto a oportunidade se te faz propícia, torna-te receptivo às propostas do bem, conquistando-o e dispondo-te a pagar os estipêndios que são exigidos a todos aqueles que o incorporam à sua dieta de crescimento espiritual, a todos aqueles que incorporam a sua dieta de crescimento espiritual. Jesus prossegue semeando até hoje, através dos espíritos superiores que, encarnados e desencarnados, restauram-lhe a mensagem desconsiderada, atualizando-a, buscando esculpi-la na sociedade inquieta desses dias. Deixa-te penetrar por essas lições de vida, antes que sejas visitado pelo anjo da amargura, tornando-se-te mais difícil a aceitação dessa presença maceradora. Conquista a paz, preservando-a, pagando o tributo que te seja exigido pela honra de desfrutá-la. Para você conquistar a paz só através do estudo, do trabalho duro de estudar, de compreender os ensinos, de trazer para o seu bojo de consciência, de memória, de mente, construindo aqui o reino do Senhor e deixando brilhar a sua luz, implementando a sua reforma. Não tem outro caminho. Não adianta fazer passeata pela paz, não adianta. Claro que é bom fazer, mas não adianta, você tem que estudar. Porque é você que tem que mudar a sua saúde mental, que está bem debilitada, cheia de doenças mentais,
cheias de problemas mentais. Todo mundo está vendo que nós não estamos bem. Que a maioria de nós está em depressão, ansiedade, nervosismo, intolerância, brigas, confrontações de todos os tipos. Nós estamos vivendo em verdadeira guerra, mas a guerra está sendo feita aqui dentro. Nós precisamos mudar a base para daqui de dentro começar a ser implantada, aqui dentro começar a ser implantada a paz verdadeira. É por isso que nesse livro, Jesus no Lar de Neio Lúcio, nós vamos ver os instrumentos da perfeição que Jesus fala para Pedro. Né? Que Jesus fala para Pedro na conversa na casa de Pedro. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constitui elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. É aí que ele fala, aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o fardo e o jugo. O jugo é você ser obediente à lei, mas para isso você tem que estudar a lei. E o fardo é você saber pagar as suas dívidas, acertar os seus erros. E aqui também nós vamos ver uma conversa de Jesus com Sara, esposa de Benjamim. Jesus mostra a Sara que quando ela mistura os ensinamentos do dia, do materialismo, com os ensinamentos que ela ouvia dele toda noite, aquilo tudo azedava e de dentro dela só saía azedume. E é aí que Jesus fala para ela, está aqui o livro de Neio Lúcio. Tudo está em livros seguros, nós não precisamos dessas palestras, desses seminários, desses congressos, não precisamos, é só reler, estudando. Aí ele diz, Sara, quando você mistura os conhecimentos da verdade, que você ouve de mim, com os conhecimentos do materialismo que você passa o dia todo lá ouvindo, azeda tudo. E de dentro de você só sai azedume, só sai guerra, só sai intolerância, só sai brigas. E você ainda é acompanhada pelos obsessores que adoram esse tipo de vida. Então é você que tem que lavar o vaso da alma e implantar aqui dentro os estudos puros da verdade. E começar a trabalhar esses estudos puros da verdade na sua renovação, na sua reforma íntima. E aí nenhum espírito obsessor chega perto de você. Só vai chegar os bons por afinidade. Porque você está mudando a base de sua vida. É isso que ele fala. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração, Sara, como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. De dentro, ela reclamou que de dentro dela só saía vinagre. Claro, misturando os ensinos com esse materialismo que está aí. Materialismo que está entrando, inclusive, nas religiões, nos congressos, nos seminários, nas palestras de pessoas totalmente incompetentes. Isso é materialismo.
Nós estamos dando ouvido a qualquer um, igual na política. Nós temos que corrigir os nossos caminhos para sermos estudantes responsáveis e só seguir o roteiro do Colégio Seguro de Jesus. E só seguir o roteiro do Colégio Seguro de Jesus Cristo. Olha, fizemos aqui uma reflexão profunda. Esse é o trabalho de um professor. 40 anos, ininterruptos, dando aula. Nunca cheguei tarde numa aula. É tirar dos livros seguros os conteúdos para incentivar todos a estudarem e a se reformarem. Esse é o trabalho hoje primordial da religião séria, que é seguida nos ensinos sérios de Jesus Cristo. Todos os nossos trabalhos estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Aqui estamos desde 1968, estudando, trabalhando, aprendendo, relendo muito, corrigindo-nos cada vez mais, para ver se a morte, quando chegar, estamos um pouquinho melhor de quando aqui chegamos. E que possamos ter um futuro mais respeitador dentro das leis de Deus e das leis do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço. Boas reflexões nos livros seguros.